vamos seguir nossa manhã, Escola Bíblica Dominical. Só lembrando que próximo final de semana teremos aniversário da UMP, União de Mocidade Presbiteriana. Então, a partir do sábado à noite, estaremos aqui com culto, todos estão convidados. No sábado à noite e domingo de manhã, sala única, classe única e também no domingo à noite. Haverá alguns pastores convidados para esse aniversário. Também estamos nos programando para o acampamento da igreja em setembro. Pedimos que os irmãos se programem, analisem se será possível no feriado de setembro, 6, 7 e 8, na cidade de Areia. Pastor Jamerson já confirmou, será um dos nossos preletores ali no acampamento. As inscrições já estão abertas com o presbítero Betânio, né? Ele está viajando, mas retornará essa semana. Os irmãos podem procurá-lo, porque quem quiser parcelar as inscrições pode parcelar. Também me lembrei agora, vai ter o chá de bebê, né, de Maria Eduarda. Já no próximo sábado, Já no próximo sábado, às 3 horas da tarde. Toda a igreja está convidada, vai ser para todos, tá bom? Ou só as mulheres? Agora eu fiquei em dúvida. Só as mulheres. Tá. Desculpa aí, André. Os homens, tá bom, os homens fazem um racha, alguma coisa. Tá bem. É porque André é como eu, ele estava dizendo, ele gosta quando é uma coisa pública, para convidar todo mundo. Aí eu pensei que os homens podiam vir também, André, mas tudo bem, dessa vez não. Aí vai ter também, vai ser a reunião da SAF, reunião mensal da SAF. O livro está sendo iniciado, mais um livro de estudo. Então, tem a reunião e, em seguida, o chá do bebê. Mas para todas estão convidadas. É isso, venham as crianças aqui à frente para ir para o departamento infantil. Iana, UMP, ok. A sala da UMP, hoje a professora será Iana. Pastor Érico está em Pedra d'Água, foi com Silvio, para presbítero Silvio, a Pedra d'Água. Já devem estar retornando. A UMP terá aula com a professora Iana. A UPA não terá aula hoje. Então, os alunos da UPA, da sala da UPA, poderão ou ficar aqui no templo, ou então irem para a sala da mocidade. Vocês, os adolescentes que farão essa escolha hoje. Oremos então. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez, por Tua obra em nossas vidas, em nossa igreja, no departamento infantil. Rogamos que o Senhor abençoe o departamento infantil, professores e alunos, mais uma vez nessa manhã. A Tua obra seja feita nos corações, a edificação, o conhecimento de Deus possam chegar ao coração dessas crianças e dos professores. Abençoa cada sala, em nome de Jesus. Amém. Quero saudar os visitantes ainda, de forma breve, todos sejam visitantes. A jovem aí, Arthur, que está do seu lado, né? Arthur, Deus te abençoe, no seu nome ainda, mas seja muito bem-vinda, viu? E todos que nos visitam nessa manhã. Ok, Deus te abençoe. Sobrinha ali de Aninha, que mais uma vez nos visita, a mãe de Aninha, o irmão, todos. O MP já pode seguir, adolescentes, como falei, se quiserem, poderão ir para a sala da mocidade. Vamos abrir o culto em Eclesiastes, capítulo 5, versos de 1 a 7. Eclesiastes 5, versos de 1 a 7. A loucura dos votos precipitados. Dentre o assunto principal dessa perícope é
praticamente o tema mais importante de Eclesiastes, que é o temor a Deus. Ele vem tratando sobre a vaidade, sobre o vapor, o trabalho, as riquezas, tudo isso é vaidade sem Deus. Com Deus tudo tem sentido. E de repente ele fala sobre a adoração, sobre o culto, de forma, digamos assim, inesperada para o leitor de Eclesiastes, né? Ele vai falando assuntos difíceis, a vida, a morte, a fragilidade do ser humano. De repente adoração a Deus, a eternidade. E, como já falei, é um tema central de Eclesiastes, que é temer a Deus, que é a nossa maior responsabilidade. Aqui também vai falar sobre o culto. Nós temos que analisar o culto do Antigo Testamento, o culto do Novo, a importância de frequentarmos a igreja, o dia do Senhor, não é, no domingo. Todas essas questões aqui são pano de fundo para a gente pensar. Por que venho à igreja? Será que há um lugar melhor? Será que nós somos daqueles que estão na igreja, no culto, mas pensando, eu poderia, como diz o pastor Emílio Garófalo, inclusive usarei muitas citações aqui do livro dele nessa manhã, Isto é Filtro Solar. Como diz ele, às vezes a gente está no culto, mas a gente está pensando em 17 outros lugares que a gente poderia estar, melhores. Será que nós somos assim? Na verdade, a gente é convidado a participar do culto. A gente usa muita fala durante o culto. A gente está aqui para ouvir, para ler a Bíblia, para cantar louvores, falando também. Mas a gente tem que pensar naquilo que a gente fala a Deus durante o culto. Na verdade, a gente fala o tempo inteiro, né? Mesmo quando estamos calados, a gente está falando, está pensando, e Deus sonda os corações. Então, esse texto é um chamado a isso, é uma lembrança. Cuidado como você se comporta diante de Deus, a reverência, o que pensa, o que fala. Na verdade, é uma luta a gente se comportar. Ele chama atenção também de questões práticas, como o celular, como outros pensamentos que invadem nossa mente durante o culto, né? Tem pessoas que às vezes estão no culto, mas estão ali ligadas no celular. Será que estão dando a melhor atenção a Deus? Todas essas questões nos chamam a atenção. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O amor ao culto, a amar, não vir por obrigação, mas é o encontro de Deus com o seu povo, por amor, Deus que nos ama. Durante o culto Deus fala, Deus edifica, Deus repreende, Deus nos ensina, Deus pode curar alguém, Deus anima pessoas, o nome dele é glorificado. Cada culto, há uma ligação com o céu, com a eternidade. Os anjos estão nos vendo, adoram a Deus junto conosco. A gente deveria lembrar de tudo isso. Enquanto cultuamos, não é algo monótono ali, mas é algo ativo para Deus, mesmo em pensamento, mas estamos ali conscientes de tudo isso. Por meio de Cristo, os céus estão recebendo. Deus, nós estamos falando e Deus está falando. É um encontro de Deus com seu povo. E às vezes é uma luta, né? Hoje mesmo aqui, para eu me concentrar no culto, hoje de manhã, foi um pouco difícil. Cheguei tantas coisas e pensando, daqui a pouco eu até me atrapalhei na leitura. Na hora que a Divan disse, vamos ler homens e mulheres, daqui a pouco eu estava lendo na hora das mulheres. Eu digo, meu Deus, minha mente está muito pensando em outras coisas. Aí na mesma hora eu me lembrava do que eu ia falar. Eu digo, não, eu tenho que estar entendendo o que eu estou lendo, aplicando. Deus está falando com a leitura. E ali eu estava lutando, né? Li na hora dos homens, daqui a pouco eu estava lendo na hora das mulheres sem entender o que estava lendo. Eu digo, não, peraí, não pode ser assim. É uma luta na mente da gente, a gente fica lembrando disso, lembrando o que eu vou fazer. Talvez para as irmãs ou os irmãos que cozinham no domingo de manhã, talvez seja uma luta, né? E quando eu chegar, o que é que eu vou fazer? Como vai ser a comida e não sei o quê. Eu só me lembro de pastor Zé Alves, que ele falava algo mais ou menos assim, que no domingo ele preferia fazer comidas simples,
o mais simples possível, para poder priorizar a adoração, para a família vir para a igreja. Isso nunca saiu da minha mente. A gente, né, priorizar o culto, priorizar Deus, não de forma religiosa apenas, ou melhor, legalista. Religiosa sim, mas legalista não. O que é legalista? É quando a gente faz tudo certinho, mas sem alma, sem coração, sem amor, sem entendimento. A gente não falta um culto, a gente é o mais comportado durante o culto, mas o coração está longe de Deus. Isso é legalismo. Faz tudo certo, mas o coração não está quebrantado diante de Deus. No culto do Antigo Testamento, era aquele adorador que trazia o melhor e mais perfeito sacrifício, mas era desobediente. Trazia a melhor ovelha, o melhor boi, mas era desobediente, não honrava a Deus, não adiantava, não enganava a Deus. Vamos então fazer a leitura desse breve texto com tudo isso em nossa mente. A questão dos votos aqui também são incluídos. Vamos ler juntos? Eu lerei os versos ímpares e os irmãos juntos lerão os versos pares. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Porque, como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Oremos. Senhor, que amemos o culto, que possamos de forma sincera, reverente, amável, cultuar a Ti. No culto público e também em tudo que fazemos, seja Teu nome adorado. Vivemos diante de um Deus santo. Aplica a Tua palavra em nossos corações. Com gratidão oramos em nome de Jesus. Amém. Pois é, como já disse, vou usar algumas citações aqui do livro do pastor Emílio Garófago Neto, isto é, Filtro Solar. Então, no início lá de um dos capítulos dele, ele faz uma comparação que inicialmente parece que não tem nada a ver, mas depois, pelo menos para mim, trouxe um sentido importante. Ele diz assim, que seria, né, eu estou falando com minhas palavras, perder um dos sentidos. Você já imaginou? Eu mesmo já fiquei me imaginando muitas vezes, talvez quando era adolescente mais, se perdesse a visão, como seria, se perdesse a audição, ouvindo normalmente, de repente algum acidente, alguma coisa, perder a visão. Eu sempre me imaginava, acho que era quando era adolescente, fechava os olhos e ficava imaginando como seria andar por dentro de casa. Eu fazia dessas coisas, imaginando se perdesse um dos sentidos. E Garófalo, ele diz que, na opinião dele, seria perder o tato, o pior de todos. Eu achei esquisito, mas depois digo, realmente, o tato é muito importante, né? Temperatura, sensações, toque, pressões são vistos através do tato, através da pele, né? Nós nos queimaríamos, como tem doenças que são assim. Mas tudo isso ele falou para quê? Ele colocou no início ali do capítulo dele só para dar um exemplo de que isso aconteceu conosco. Teologicamente falando, nós perdemos a comunhão com Deus.
Não perdemos a visão, né? Alguns perdem. Outro dia eu visitei a irmã Hélia, uma irmã querida, ali da Presbiteriana Central. Ela perdeu a visão, não sabia. Quer dizer, eu já tinha ouvido falar e vi pessoalmente. Ela é uma artista, agora já com mais de 80 anos, tantos quadros lindos na casa dela, muitas habilidades manuais, e agora ela não está podendo fazer. Mas muito consciente ainda, a mente muito boa, mas sem a visão. Aí Emílio, ele diz isso para mostrar que nós perdemos algo muito maior, que foi a comunhão com o Criador. Por isso que o mundo é do jeito que é, o mundo caído. Antes adorávamos a Deus, Adão e Eva, ali de forma privilegiada, digamos assim. E por causa do pecado, da rebeldia, nós perdemos. Imagine o que é isso, ficar tateando nessa terra, sem ouvir mais a voz de Deus, sem ter os privilégios que eles tinham no jardim. De todos os dias o Senhor vinha, falava, aconselhava, direcionava, eles adoravam. Então eles perderam, nós perdemos também, já nascemos assim, em pecado. E isso faz todo sentido, né? Na adoração, no culto. O que é o culto? É um resgate disso. É um ensaio para a maior adoração que um dia teremos em plenitude, mas já aqui já adoramos. E isso é tudo. Imagina a alegria de um cego ver. Imagina a alegria de um pecador poder novamente falar com Deus, poder novamente adorar, ser aceito. Quando a gente olha para o culto do Antigo Testamento, era bem diferente. Havia os ritos, havia... O presbítero Edivan leu hoje Levítico, né? Me fez lembrar disso, que Garófalo também fala no livro. Todos esses rituais, as normas do culto do Antigo Testamento, prescritas por Deus, isso nos ensina que nós adoramos não é da forma que queremos. Isso nos ensina que há prescrições. Quem determina como deve ser adorado é o próprio Deus. Não é o adorador, não somos nós. Eu vou adorar a Deus, eu tive uma ideia brilhante, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, especialmente no culto público, havia e há prescrições. Claro que hoje são diferentes, são aperfeiçoadas, são mais amplas em Cristo Jesus. Nós não precisamos mais fazer sacrifícios. Ontem, até no discipulado dos casais, alguém falou sobre isso, sobre os sacrifícios, porque pararam, porque os judeus não fazem até hoje. Não vou me aprofundar nisso, mas surgiu essa pergunta ontem no discipulado. Uma das respostas é que o templo ele foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Então, alguns judeus esperam ainda essa reconstrução do templo. Mas nós sabemos que Cristo já veio, ressuscitou, o templo é espiritual, nós adoramos a Deus em qualquer nação, em qualquer lugar, por meio de Cristo, não mais só em Jerusalém. Pois é, o culto do Antigo Testamento, os sacrifícios dos animais, como era. Eu fico brincando e dizendo, eu não queria ser sacerdote naquele tempo, não, nem ser levita para estar matando os animais. Era muito sangue, era muita coisa. Deus me livre. Simone falou de um açougueiro lá perto de casa que ele deixou de ser, acho que marchante. Ele prefere agora vender o animal do que matar. Ele disse, eu já matei bicho demais, eu não quero mais não. Eu só me lembrei de mim, eu digo, eu que não queria. Tá? Mas eu sei que é necessário. Tem um irmão da nossa congregação do Sítio Bento que ele é marchante, trabalha com isso e precisa fazer isso, para a glória de Deus. Deus não impediu que a gente fizesse isso para o consumo humano, com temor, com reverência, ainda que seja triste mesmo. Eu acredito que Deus permite para nos mostrar a seriedade do pecado, quão terrível é a morte humana e até mesmo a morte de um animal, para que a gente veja quão distante nós estávamos dele. Quão terrível é a morte eterna, é uma lembrança ao adorador. Tanto lá no Antigo Testamento como hoje, um bicho que morre, um animal que é preciso morrer para a gente comer, não é proibido, mas é uma lembrança, que foi por causa do pecado, que a morte entrou nesse planeta. E ali, quando o animal era sacrificado, o adorador era poupado. Então,
aquele animalzinho estava morrendo, representando o adorador, o pecado do adorador. Ele era aceito por Deus e o animalzinho era substituto. Tudo apontando para Cristo. Cada animalzinho, cada sacrifício. Um dia Cristo seria oferecido. Filho de Deus em sacrifício último e perfeito. Como Hebreus bem nos lembra. O sacrifício perfeito já foi aceito, não precisa mais de sacrifício de animais. Foi o sacrifício do Filho de Deus. Por isso que é por meio dele que adoramos, que estamos aqui, no culto público e na vida também. Por falar nisso, há muito equívoco. Tem pessoas que dizem, hoje a gente vive numa época diferente, então não preciso mais frequentar a igreja. Eu adoro todos os dias. Em espírito, em verdade, todos os dias. Isso é um lado da teologia, mas não é assim. Nós temos que ter o compromisso do culto público, da igreja, estamos juntos. É uma promessa de Deus. A Bíblia, mesmo no Novo Testamento, fala no dia do Senhor, fala em Corinto a forma que devemos nos comportar no culto, com ordem e decência. A forma que até mesmo os dons espirituais funcionavam na igreja. Então, mostrando que havia um culto público, mesmo no Novo Testamento. Pois é, nós perdemos, por causa do pecado, perdemos mais do que uma visão, mais do que um sentido, perdemos a comunhão com o Criador. Isso tudo agora é resgatado por meio do Filho de Deus. Agora podemos sim adorar. Podemos sim ensaiar, já aqui nessa terra, podemos. Isso é a maior riqueza da nossa vida, ser um adorador. Somos adoradores de um Deus santo, grande e poderoso. Ele fala também sobre a adoração um dia por semana, no culto, né? Isso nos dá a oportunidade, pelo menos uma vez por semana, de nos agarrarmos a algo sólido no mundo de vaidades, em comunhão com Deus, com os irmãos também. Isso aponta para o futuro. Cada culto nós deveríamos lembrar, isso aqui está nos ensinando sobre o futuro, o céu, todo o povo de Deus reunido, domingo eterno, o descanso da fé em Cristo Jesus que já temos, para o tempo em que seremos restaurados de maneira maravilhosa. Já podemos experimentar aqui toda semana. Pelo menos uma vez por semana, né? Deveria ser também outros dias. Eu conversava com alguém, agora eu me lembrei com quem foi Gustavo. A gente visitou ele essa semana, que o nenenzinho nasceu, né? A nenenzinha, Gabriela, se eu não estou enganado o nome. Está grande, viu? Está crescendo. E eu fiquei feliz com eles, a forma que eles estão cuidando do bebê. Mas aí a gente, conversando lá na casa deles, eu e o pastor Érico, ele foi contar, no tempo que ele era de outra igreja. Ele disse, olha, todo dia a gente ia para a igreja, pastor. Um dia era para o ensaio, outro dia era para não sei o quê, outro dia para... qualquer motivo tinha para a gente estar junto. Eu achei tão bonito aquilo. Eu também passei por isso. Na verdade, por ser pastor, todo dia eu estou envolvido com as coisas da igreja ou da obra de Deus. E eu fico muito feliz por isso. Mas, às vezes, a gente só uma vez por semana ainda acha muito, é aquela obrigação de vir no domingo... Os cultos de quarta-feira, tão sem frequência, né? Os irmãos estavam aqui quarta, alguns irmãos retorou. Os irmãos ficam preocupados. Mas cadê o povo? E ora, Senhor, que os irmãos venham para a igreja. O povo que vem fica agoniado pelos que não vêm. Os que vêm ficam orando pelos que não vêm. Ô, Senhor, eu queria que a igreja estivesse cheia, a gente tudo aqui orando, mas é como se a gente... é um fardo ir para a igreja, em vez de ser o prazer... Aí, aqui esse texto nos chama a atenção. Pelo menos um domingo a gente deveria priorizar, dar atenção. É tão bom estar junto com o povo de Deus, na casa de Deus, adorando, servindo,
sendo edificados. Pois é, irmãos, Deus é que decide como deseja ser adorado. Nós temos o livro de Levítico, como já foi falado, na Antiga Aliança, e toda a lei, os profetas também apontam para isso. Tem alguns exemplos, como Caim e Abel. Deus aceitou a adoração de um e não aceitou do outro, dois irmãos. Então, por quê? Não é pelo coração do adorador, mas também pelas prescrições de Deus. Isso nos mostra que não é como a gente quer, é como Deus quer. Temos outro exemplo que o próprio Garófalo também citou, a questão do bezerro de ouro. Né? Enquanto Moisés vai adorar a Deus, receber ali as leis do Senhor, o povo faz um bezerro de ouro para adorar a Deus. Mesmo assim não foi aceito. Por quê? Porque era uma imagem. E na Bíblia, Êxodo, acredito que é 20, capítulo 20, sim, diz que o Senhor não deseja ser adorado por meio de imagens. Por mais que eles tivessem boa vontade, fizeram um bezerro para adorar a Deus, mas foram repreendidos. A dureza da idolatria, como um bezerro, o pescoço do bezerro duro representava o coração duro do adorador. Então Deus rejeitou aquela forma, o bezerro que eles fizeram com sinceridade para Deus, para adorar a Deus, mas Deus não aceitou. Também Nadab e Abiú trouxeram fogo estranho, foram fulminados. E terrível, né? Eles chegaram para Deus e foram mortos, porque não foram santos, não respeitaram a Deus, não temeram a Deus. Há outro episódio, eu não estou lembrado agora o nome dos envolvidos, mas que iam levando a arca. Edivan, cadê teu celular? Já pegasse. Derrubei aqui de novo, outra coisa. Mas, pois é, eles iam levando a arca da aliança, a arca ia caindo, eles colocaram as mãos de forma precipitada, sem lembrar dos mandamentos, também morreram. Olha só, porque o mandamento dizia que a arca, quando fosse transportada, deveria ser através havia umas argolas na arca, então eles levavam ali, tipo umas varas, e colocavam no ombro, com forma respeitosa, e da forma que Deus tinha dito. Como eles seguraram, morreram. Então no Antigo Testamento era assim. De fato, Deus estava mostrando a sua santidade, o ensino, não é? Deus tinha que fazer isso para mostrar a seriedade, para mostrar quem é o pecador, para mostrar nosso pecado, para mostrar a sua santidade. Mas mesmo no Antigo Testamento, Deus fez coisas semelhantes. Ananias e Safira mentiram no culto. Mentiram aos apóstolos, e é mentir ao Espírito Santo. Caíram mortos. Ananias e Safira, isso mesmo, Ananias e Safira. Então, Deus pode fazer isso hoje? Pode. Quantas pessoas às vezes saem do culto mortas, não fisicamente, mas enfraquecidas, sai sem receber nada de Deus. Por quê? Porque vieram sem reverência, vieram sem temor, sai a culto sem graça. Sai, não vi nada. Por quê? Porque não temeu, porque o culto é você e Deus. Claro que juntos aqui estamos nos esforçando, mas cada adorador participa. Pode o culto ser, digamos assim, pode ser um culto mais simples possível, mas se você veio com sinceridade, ainda assim você adorou a Deus. Então há uma participação do adorador, de ter o coração aberto, de estar consciente de tudo isso, da santidade de Deus, de cantar. Pode ser um cântico bem desafinado, mas você ali se esforçando. Pronto, quarta-feira mesmo aconteceu isso aqui na igreja. Timóteo inventou de tocar teclado.
sem saber direito. Aí tocou uma música, eu achei tão legal, mas ficou meio estranha. Mesmo assim eu consegui adorar a Deus. Por quê? Porque eu não foquei na técnica, eu não foquei no meu filho, eu não foquei nos erros dele. Eu foquei na letra, eu foquei em Deus e terminei em lágrimas. Mesmo ali ele desafinando. Por quê? Porque não é sobre Timóteo, não é sobre o teclado. É sobre Deus. É sobre Deus. Então, às vezes, a gente foca, né? E Tiel, às vezes, que gosta de falar nisso. A gente tá, se Deus quiser, vai ter um estudo aí para música. E também eu já vi alguns professores falando disso, né? O perigo da gente se distrair com a música, com o instrumento, com a técnica e tirar o foco de Deus. Nós somos assim. A gente se ilude com muita facilidade, com a beleza, com um cântico, com uma afinação, com um coral e se esquece do coração. Por isso que algumas igrejas às vezes proíbem muita técnica, proíbem instrumentos, alguns instrumentos. Tem igreja que proíbe todos os instrumentos, tem que ser a capela. Talvez com medo disso. A gente se iludir com a cultura e com a técnica, esquecer da adoração verdadeira. Mas não é proibido, desde que a gente tenha entendimento disso e não se distraia com facilidade por causa das coisas periféricas do culto. Adoração, já podemos experimentar. Deus, ou melhor, em espírito e em verdade, é o padrão do Novo Testamento. Por meio do Espírito, baseado na verdade de Deus, na palavra de Deus, é o Espírito que nos conduz, não só no templo de Jerusalém, mas em todas as nações são chamadas à adoração, o Messias. Eu fico sempre maravilhado que um assunto desse, sobre adoração, um dos assuntos mais importantes da teologia, da Bíblia, Deus fala perto do poço de Jacó, a uma mulher, Jesus cansado, os discípulos vão buscar comida, Jesus fica ali conversando com aquela mulher samaritana, e Jesus ensina uma das teologias mais importantes, que é a adoração. Na lógica humana, Jesus deveria ter feito isso em Jerusalém, dentro do templo, mas ele não fez, ele fez nas ruas, no poço de Jacó, ensinando teologia, ensinando adoração a uma mulher desprezada, a uma mulher samaritana. Ou seja, Deus chama pecadores para serem adoradores. Nós, ao adorar, nós devemos lembrar disso. Quem somos nós? Pecadores redimidos, é verdade. Mas que privilégio! Nós antes não podíamos adorar, somos pecadores, agora estamos aqui. Éramos inimigos, éramos rebeldes, éramos ingratos. Agora somos adoradores. Só pela misericórdia, só por Cristo é que somos. Então tudo isso a gente deve entender. Eu não mereço estar no culto. É um Deus santo, é um Deus grande demais. Eu sou tão pequeno, mas Ele me chamou a mulher samaritana para adoração em espírito e em verdade. Me chamou cada um de nós. Isso é uma honra e deve gerar em nós louvor e quebrantamento, louvor e admiração. Como é que eu fui incluído nisso? Eu, Senhor, quem sou eu? Quem sou eu para participar de um culto? Somente Cristo, somente pela graça, somente pela fé. Devemos lembrar disso também. Ao estar num culto, eu não mereci estar aqui, Senhor. Onde eu poderia estar? E isso eu faço, várias vezes eu já fiz isso, e passa pela minha cabeça isso, muitas vezes. Eu digo, meu Deus, se não fosse Cristo na minha vida, onde eu estaria hoje? Às vezes eu penso nisso, eu fico imaginando, eu digo, meu Deus, acho que eu já tinha até morrido. Se fosse pelos caminhos que eu estava andando, eu acho que eu já tinha até morrido. Eu fico pensando, digo, foi Deus que me alcançou, hoje eu estou aqui no culto. Que privilégio, onde estaria eu hoje de manhã? Não sei, mas eu imagino. Mas eu imagino cada loucura onde eu poderia estar, né? Nossa mente é assim. Então a gente é um culto racional, a gente tem que pensar que privilégio nós temos de adorar a Deus, de ouvir a palavra de Deus.
espírito em verdade. Nós devemos fazer por amor, amar o culto. Eu gosto de lembrar também, eu passei uma época da minha vida, antes de me converter, na adolescência, que eu não amava o culto, não amava a igreja, passava de longe, nunca mais eu venho aqui, era isso que eu pensava. Aí depois que o Cristo me quebrantou, foi o contrário, era um amor à igreja, era, ó Senhor, eu encontrei teus altares, que bom que tem uma igreja. E esse amor que a gente tem ao povo de Deus e à casa de Deus, mesmo sendo pecadores, falhos, que às vezes agimos da forma que não deveríamos agir, pecamos uns contra os outros, pecamos contra Deus, somos imperfeitos, somos pecadores, mas é o povo de Deus, é ordem de Deus estarmos juntos, não deveremos abandonar as congregações. Eu lembro que eu passei uma época que eu cantava num grupo de louvor que não era da igreja presbiteriana, era de outra igreja, eu inventei de cantar. Aí comecei a viajar com esse grupo, e ali eu fui vendo que não estava sendo bom para mim. Porque por mais que fosse boa as viagens, mas eu estava me afastando da igreja. Aí eu deixei esse grupo e acabei até um namoro que tinha no meio também. Então, né, às vezes a gente tem que acabar um namoro para honrar mais a Deus, se o namoro estiver atrapalhando a gente. Eu até vi um videozinho também que falava sobre isso, uma piadazinha, mas eu achei, de certa forma, interessante. Um rapaz, jovem, conversando com uma moça, aí dizia, e aí, vamos para a igreja hoje? Aí ela fazia, não vou não, sou muito nova, vou perder tempo com culto. Aí ele olhou assim para ela e fez, tá vendo aquela casa ali? É a casa da minha ex. Aí ela falou, não, é minha casa. Ele, tchau. É uma brincadeira, mas às vezes é assim, né? Se algo nos impede de adorar a Deus, mesmo que seja uma namorada, tchau. Então a gente tem que ter essa seriedade de adoração, de amar. O culto é importante. Deixa-me ver aqui mais, a hora já se adianta. Nós falamos no culto, cantamos e tal, ouvimos a pregação, palavras e pensamentos, e devemos ser tardios para falar e pronto para ouvir. Cuidado com os votos. Esse texto vai chamar a atenção, a loucura dos votos precipitados. Às vezes no culto a gente faz os votos, né? Durante o culto a gente fala, durante o culto a gente se compromete com Deus. Na minha época era muito comum, depois da pregação, tinha um apelo. Você ouviu a palavra, agora se comprometa. O que é que mudou na sua vida? Vem aqui à frente, receber uma oração. Era uma espécie de um voto ali, mas eu cansei de ir. Eu todo domingo estava lá na frente. Eu cansei de ir. Cansei não, perdão, Senhor. Continuo, não cansei não. Né? Mas é o voto. Depois que a gente escuta uma palavra, não pode ser do mesmo jeito. A gente tem que fazer o compromisso no coração. Eita, Senhor, a partir de hoje eu vou amar mais o culto. A partir de hoje eu entendi melhor como é importante, eu não vou estar mais olhando, porque às vezes a gente vem para o culto olhando para as pessoas, depois do culto eu vou sair para comer uma pizza, no culto eu vou encontrar as pessoas. Não é por isso que a gente vem para o culto. Faz parte, né? Quem quiser não é proibido sair daqui e lanchar, mas não é para isso que a gente vem, nem é obrigado todo mundo lanchar, não. Isso aí é quem puder, quem quiser, é opcional. Mas a gente vem por Deus, não é pelas pessoas em primeiro lugar. E é o voto, né? Às vezes a gente vota e não cumpre, especialmente quando a gente está sofrendo. A gente se precipita, fala o que não deve. Eu vou fazer um voto. Está feito uma irmã que eu conheci lá de Pedra d'Água, ela doente. De vez em quando eu falo nela aqui na igreja. Ela estava tão enferma, acho que
aquela síndrome, agora eu me lembrei, doutora Ana Cláudia, daquele paciente seu que teve Guillain-Barré. Então a irmã de Pedra d'Água teve. E eu nunca tinha visto aquela síndrome, eu me assustei, porque ela não se mexia. Eu digo, meu Deus, a gente foi visitá-la, eu pensava que ela não ia ficar boa. Mas mesmo ali, uma senhora de idade, ela fez um voto, sem eu mandar. Ela disse, se eu ficar boa, primeiro lugar que eu vou em Pedra d'Água é na igreja agradecer. Eu disse, amém, se Deus quiser. Mas eu fiquei pensando que ela ia morrer. O pastor estava incrédulo, né? Estava não, estou brincando. Mas é porque às vezes a gente vê a situação e diz, não acredito. Mas eu sei que não há impossíveis para Deus. Deus pode levantar até um morto, quanto mais um enfermo. E, de fato, aquela irmã ficou boa e ela cumpriu o voto dela. Foi para a igreja agradecer, lá em Pedra d'Água. E até hoje ela frequenta os cultos. Você olha para ela assim, ela aparentemente está bem, não tem sequela nenhuma. Anda normalmente, deve tomar os remédios dela, mas, em comparação do que ela esteve, ela está bem. Então, ela cumpriu o voto que ela fez ao Senhor, né, de ir à igreja agradecer. Então, esse texto nos chama a atenção, não façam, melhor não fazer o voto do que fazer e não cumpri-lo. Como diz o verso 4, verso 5, melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Às vezes a gente vota num jejum, vou fazer um jejum, aí não faz. Às vezes no batismo é um voto, a pública profissão de fé, sabe, é um voto, né? Aqui diante dos irmãos, eu creio, eu me arrependo, eu sou pecador. Não é, sabe? Você crê, sabe? Então é um voto. É um voto. Você fez o compromisso na pública profissão de fé, no batismo. Às vezes tem gente que acabou de ser batizado, já se esqueceu. Já esqueceu de Deus, da adoração. Não pensou antes de ser batizado. Não pensou antes de fazer um voto, uma pública profissão de fé. Às vezes a gente vota. Às vezes a gente vota também quando é ordenado ao ministério pastoral. Também presbíteros e diáconos fazem os votos. Depois, às vezes, se esquecem. Também, quer dizer, dos sacramentos, né, na Santa Ceia, de forma geral, no batismo. É melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Também o casamento. Como, às vezes, a gente vota no casamento e não cumpre. Vota. Eu prometo ser fiel na alegria, na doença, até a morte nos separe. Meu Deus, como é um voto. Quando a gente canta, né, as músicas, essa semana mesmo, o Breno cantou aqui na igreja, no culto de oração, uma música, como tu bem queres, Senhor. Eu me ofereço a ti, podes me usar como tu bem queres. Tão linda a música, eu já conhecia e fui muito abençoado também com esse louvor. Aí depois eu fiquei pensando e comentando em casa. Eu digo, meu Deus, olha o que a gente canta. Senhor, pode me usar como tu bem queres. É muito sério, a gente está votando, a gente está se comprometendo no culto. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Na verdade, a gente está dizendo o quê? Senhor, pode me usar do jeito que eu imagino, como eu planejei, de tal forma que eu espero. Não, é como tu bem queres. Às vezes Deus pode usar de uma forma inesperada, num sofrimento, dentro do hospital, no campo missionário, na morte. Deus pode nos usar na morte, como mártires. Às vezes no nosso enterro é uma bênção, tanta gente se converte. A gente não pensa, pode me usar, Senhor, como tu bem queres. Meu Deus, é tão sério cantar a palavra, cantar a fé. O culto é sério, é um compromisso, é uma adoração, é consciente do que cantamos, do que lemos, da nossa resposta ao culto. O culto é isso, é Deus falando e a gente respondendo.
Deus falando e a gente respondendo. Do primeiro versículo, às vezes, que é lido ali, a gente deve estar atento. Ama ao Senhor de todo o teu coração, ouve a Israel. Aí a gente responde, sim, Senhor, eu te amo. Ou então, Senhor, eu não estou te amando, me ajuda a te amar como deveria. Ouve, ó Israel, Senhor, eu não estou ouvindo. Então, Senhor, me ajuda a conservar um coração obediente, dá-me ouvidos. Então, tudo que se fala aqui, o adorador responde, mesmo calado, mas no pensamento. É algo ativo, não é algo passivo, não, mas é ali, conversando, participando do culto. Hebreus 12, 9 vai mostrar que Deus é santo. Eu queria que alguém abrisse a Bíblia, se for possível, Hebreus 12, 9 e também Hebreus 10, 12. A adoração durará para sempre. O culto é só aceitável por causa de Cristo. O culto deve ser cristocêntrico. A gente não pode esquecer disso. É por meio de Cristo que a gente cultua. Senão, nós éramos fulminados, mortos. Tão grande é a distância do pecador e do Deus Criador Santo. Lembra do Antigo Testamento que havia o véu que separava, havia o sacrifício, tudo isso para mostrar a distância entre o pecador e o Deus Santo. O véu, era preciso um animal, um substituto, por quê? Porque Deus Santo e nós pecadores demais. Agora, no Novo Testamento, Cristo já foi o sacrifício perfeito. Então, o culto é aceito por meio dele somente. Não por nossas limitações, mas pela fé adoramos a Deus. Alguém abriu Hebreus 12, 9? Pode ler em voz alta, alguém? Eu acho que eu anotei errado, Laís. Desculpe, o texto acho que não era esse. Mas Hebreus 10, 12. Obrigado, Laís. Hebreus 10, 12. O texto que eu queria era um texto que falava sobre nosso Deus é santo, é fogo consumidor. Eu não sei mais qual é. Mas Hebreus 10, 12. Exatamente. Jesus ofereceu já o sacrifício perfeito, está à destra de Deus. Há um texto também que diz que entremos com ousadia e com intrepidez diante de Deus por meio de Cristo. Apesar de sermos pecadores, somos salvos, somos perdoados. Por causa do sangue, nós devemos ter ousadia. Filhos ousados, filhos que amam, que demonstram o seu amor a Deus. Pode ler. Pronto. Era outro, mas é a mesma coisa. Exatamente. Deuteronômio 4, 4, 24. Repete, por favor. Exatamente. Um Deus zeloso. Quanto? Lê, por favor. 12, 29. Acho que era isso que eu tinha trocado. Era esse. Obrigado, Dani. A mesma coisa de Deuteronômio. Nosso Deus é um fogo consumidor. E a gente sai de casa para adorar esse Deus tão santo, tão sério. Ele é bom, ele é amável, mas ele também é fogo. Nós devemos temer a Deus na hora que estamos adorando, porque ele é fogo, ele é zeloso, ele tem ciúmes de nós, no sentido mais puro da palavra ciúme. Ele tem zelo pelo seu povo. Ele é um fogo consumidor. Entremos com ousadia na presença dele, com temor, mas com ousadia, com fé. Nos apresentemos diante de Deus, não de mãos vazias, mas entremos na presença de Deus com contentamento, com o melhor que temos, com fé, com amor. Nos apresentemos diante de Deus com o melhor que nós temos, não de mãos vazias, mas com o coração quebrantado. Vamos encerrar. Vou fazer um apelo agora ou não?
Como é que eu faria? Eu nem sei. Quem quer ser um adorador? Se Deus falou com você hoje de manhã, você precisa melhorar na adoração, vem aqui à frente. Eu já estava aqui, se fosse assim. Né? Então, cada um responda a Deus. Cada um. Irmão Tarcísio, lê. Pode ler, meu irmão. Amém. Por meio da fé, o novo caminho, tenha ousadia. É o caminho da adoração, é o caminho da salvação. Por meio da fé, nós devemos ter ousadia. Somos chamados à fé, somos chamados à mesa do Senhor, somos chamados ao culto. Então venha, participe, prove da graça que a gente não merecia, mas é nossa. Então tenha ousadia e por meio da fé adoremos a Deus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Mais uma vez, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus. Flui o amor. Oremos, irmãos. É verdade, Pai, como Tu és santo, como o Senhor nos amou. Nós não merecíamos estar aqui, mas a graça nos alcançou, o Evangelho nos santificou e nós podemos te adorar com ousadia, com fé, como filhos amados. Muito obrigado por tão grande privilégio. Tu és um Deus santo, fogo consumidor, que possamos temer e tremer diante de Ti, Senhor. Abençoa todos nós te amamos. Aceita nosso culto, ajuda-nos a te adorar sempre. Abençoa-nos nós aqui, todo o teu povo em toda a terra. A maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, o poder do Espírito Santo, as consolações do Espírito também estejam sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Amém. Encerramos por aqui. Estou vendo que Ivan e Carla já chegaram da palestra. Deus continue abençoando vocês. Encerramos nosso culto por aqui. Todos estão convidados ao culto logo mais às 18 horas.